Hoje eu quero contar para vocês quais foram as 3 maiores lições que eu tive na minha vida, que mudaram completamente o rumo da minha história e que com certeza vai fazer sentido, pelo menos uma delas, e pode mudar a sua vida também. Se você não me conhece, meu nome é Natália Baveni, e aqui nesse canal eu falo sobre espiritualidade cristã, desenvolvimento pessoal e mentalidade. Então já fica por aqui para você não perder nada e vamos ao conteúdo. A primeira lição que mais me impactou foi em 2024, quando eu fiz o Método Destiny, que é um curso do Thiago Brunet. E dentro desse método, eu aprendi sobre os princípios. E ali eu descobri que princípios bíblicos, eles são mais importantes do que doutrina. Quando você cresce na igreja, quando você é criança, adolescente e alguém leva, né, da sua família te leva para a igreja, você vê muito doutrina, né? Forma de se vestir, o que pode e o que não pode fazer, tatuagem, não sei o que, maquiagem. A gente vê isso. E quando você cresce, você tem aquela ideia formada na sua mente de que ser cristão é você ser religioso. Ser cristão é cumprir ritos, cumprir doutrinas. Só que quando eu descobri essa questão dos princípios, eu entendi que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E que não é sobre isso. O verdadeiro evangelho de fato, é você entender que só Jesus é o caminho, só Ele que salva, e você seguir os ensinamentos dele, os ensinamentos que ele deixou para nós. E quando você descobre que os princípios de, por exemplo, o princípio de honra, honrar pai e mãe, como todos nós conhecemos, né? O princípio da verdade, o princípio da sabedoria, o princípio da inteligência, o princípio de servir o seu irmão, de servir o órfão e a viúva, o princípio de você se manter uma pessoa íntegra. Tudo isso faz com que você demonstre no seu comportamento, não só dentro da igreja, como também fora, como em sociedade, que você de fato é um seguidor de Cristo. Porque quando você consegue cumprir todos os princípios, você vai se tornando uma pessoa com caráter mais forte. O seu comportamento é um comportamento que de fato honra e agrada a Deus. E isso não tem nada a ver com dogmas, paradigmas e doutrinas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu acredito que quando eu descobri isso, e foi em 2024, foi o que realmente me impactou e gerou uma mudança grande em mim. Eu não estou aqui para julgar ninguém e nem para dizer que isso é um problema. Muito pelo contrário, as pessoas são livres e elas podem escolher seguir aquilo que elas quiserem dentro do nosso meio cristão, né? Se ela quer ir para uma igreja que tem um pouco mais de doutrina, ela vai. Se ela quiser escolher uma que tem um pouco menos de doutrina, ela vai. O importante é ela seguir o evangelho de Cristo. Agora, o que eu achei muito louco, assim, que me impactou, foi um soco no meu estômago essa questão dos princípios. Existem pessoas que passam uma vida inteira tendo uma vida religiosa, tendo uma vida de cumprir ritos, e ela acha que aquilo ali vai garantir a entrada dela no reino dos céus. Ou que aquilo vai impedir que ela perca a salvação e vá para o inferno. Tipo, por exemplo, ela fala: se eu colocar tal roupa, eu vou pro inferno. Se eu pintar o cabelo, eu vou pro inferno. Se eu tomar anticoncepcional, eu vou pro inferno. Então ela acha que ela não fazendo essas coisas vai garantir a entrada dela no reino de Deus. E não é isso. A gente sabe que não é isso. A gente sabe que quando a gente for, de fato, para o céu, para o reino de Deus, a gente vai se surpreender com as pessoas que a gente vai encontrar lá. Porque, por exemplo, aquele ladrão da cruz, o que aquele homem fez para merecer o reino de Deus? Aquele homem deve ter cometido as piores atrocidades. A vida inteira ele foi uma pessoa que não ligou pro evangelho, não ligou para Deus, não ligou para nada. E ali ele foi salvo, ele foi a primeira pessoa a acessar o reino através de Cristo. Por quê? Porque ele acreditou. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que cometer pecados, não é sobre isso. Tenha maturidade para entender o que eu estou falando aqui, tá? O que eu estou falando aqui é que o que garante a nossa entrada no reino de Deus é a nossa vida com Deus, é o nosso relacionamento diário com Deus, é o nosso comportamento, é a nossa decisão de cumprir os princípios, de cumprir a lei, de fazer de fato aquilo que Jesus disse que era para fazer. Qual que é o verdadeiro significado de pecado? O verdadeiro significado de pecado é errar o alvo. Então, quando você peca, é porque você errou o alvo. E quem que é o alvo? O alvo é Cristo. Então, eu achei que isso me impactou muito, porque quando eu percebi isso, eu entendi que não era sobre a nossa aparência de usar isso ou aquilo, ou de estar
a semana inteira dentro de um templo, não era sobre isso. Era sobre, de fato, ter um relacionamento, ter um comportamento que transparecesse para as pessoas que você é diferente dos demais. A minha segunda maior lição foi antes mesmo de entender tudo isso, quando eu decidi acreditar em Jesus, quando eu decidi entregar a minha vida para Jesus, eu tive uma mudança drástica na minha vida. Eu recalculei a rota assim num nível absurdo, porque eu estava caminhando a passos largos para o inferno. Eu estava de fato presa a vícios, presa a coisas que não agradam a Deus. Mas quando eu tomei aquela decisão e eu entreguei minha vida para Jesus, aconteceu algo muito louco, porque eu me apaixonei por ele de uma forma que não tem palavras que dê para explicar o amor que eu tenho por ele. E eu acho que esse é o segredo da vida cristã, porque a gente tem que amar Cristo de tal maneira que se ele fosse para o inferno, a gente queria ir para lá. A gente só quer ir para o reino de Deus porque Jesus vai estar lá. Mas se ele estivesse no inferno, a gente iria querer ir para o inferno, para estar do lado dele. Então, esse tem que ser o nível de amor que a gente tem que ter por ele, por tudo que ele fez por nós. E aí eu acho que a partir daí, todas as outras coisas acabam se tornando mais fáceis. É por isso que a Bíblia fala, né? Buscai o reino de Deus, buscai as coisas espirituais, buscai as coisas que são incorruptíveis primeiro, para que depois o Senhor possa acrescentar na nossa vida as coisas terrenas. Eu entendo dessa forma, que essa passagem também fala sobre isso, sobre a gente amar Jesus dessa maneira, porque foi isso que me resgatou. Ninguém me evangelizou, ninguém falou de Deus para mim. Não, eu não fui para uma igreja e do nada falei, ah, legal, vou ficar aqui agora. Não. Eu simplesmente passei por situações que eu fui criando curiosidade de saber quem era Jesus, e quando eu fui me aproximando dele, ele se aproximou de mim e eu me apaixonei por ele. De uma forma que eu praticamente me sinto uma outra pessoa. Eu não sou mais aquela pessoa morreu. Aquela pessoa de fato morreu. Hoje eu sou uma nova pessoa. Por quê? Porque eu não consigo viver uma vida no qual Jesus não faça parte dela. E se for para eu viver uma vida que ele não esteja, eu prefiro que ele me leve antes que eu algum dia vire as costas para ele. Então eu acredito que essa lição, ela foi uma lição de extrema importância, porque foi isso que fez eu largar os vícios, largar a vida que eu levava, as pessoas, os ambientes que só estavam me levando para baixo. Porque depois que eu conheci Jesus, eu abri minha empresa, eu construí o meu negócio do zero, eu me tornei uma pessoa muito mais forte emocionalmente, eu me tornei uma pessoa inteligente, porque eu comecei a estudar mais, uma pessoa com intelecto mais sólido, mais forte. Então, tudo isso eu dou graças a ele, porque se não fosse por ele, com certeza eu não estaria aqui hoje falando com vocês. E a terceira lição, que eu acredito ser uma das lições mais importantes que eu carreguei na minha vida e carrego todos os dias, foi entender sobre a tricotomia da criação. Foi entender que nós somos seres triunos e que a verdadeira religião é sermos filhos de Deus, imagem e semelhança do Criador, salvos, amados pelo sacrifício de Cristo. Essa é a verdadeira religião. Então eu entendi que nós somos seres triunos, imagem e semelhança. E quando Deus fala que ele é Pai, Filho e Espírito Santo, igualmente nós somos corpo, alma e espírito. Somos seres triunos. Então, a maior lição foi essa, porque se eu não entender que eu sou um ser espiritual que veio do céu e estou habitando dentro de um corpo terreno que dá legalidade para me habitar na terra, e eu tenho uma alma que é a sede das emoções, que é a minha consciência, a minha personalidade, o meu intelecto. Se eu não entender isso, eu vou acordar todos os dias da minha vida e eu vou cuidar só do corpo. Se eu cuidar só do corpo e deixar a alma de lado, eu não estou cuidando das minhas emoções. Se eu cuidar só do meu espírito, ir para a igreja a semana inteira, buscar a Deus a semana inteira, mas eu não cuidar do meu corpo, o meu corpo ele vai aos poucos adoecendo e eu posso morrer e perder a legalidade de viver na Terra. São três que a gente precisa cuidar todos os dias: é o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Quando eu aprendi essa lição, tudo fez sentido para mim. E hoje eu consigo dizer para você que eu sou uma pessoa plena. Eu tenho uma vida plena. Embora eu ainda não tenha tudo que eu gostaria de ter, eu tenho tudo que eu preciso. Por quê? Porque eu estou alinhada. Eu consegui alinhar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito e os meus pensamentos com aquilo que sai da minha boca, com aquilo que eu ouço, com aquilo que eu vejo. Então,
Eu acho que esse estilo de vida, ele condiz muito com uma vida alinhada com o propósito de Deus. Então, essas 3 lições mudaram completamente a minha vida. E eu tenho certeza que se você aplicar pelo menos uma dessas lições na sua vida, eu te garanto, a pessoa que eu era para a pessoa que eu sou hoje, eu te garanto, é impossível você não mudar. Só que você tem que abrir a sua cabeça. Você tem que tentar elevar os seus pensamentos e olhar de cima para a situação. Sai de cima, sai da bolha, sabe? Olha de cima, expande a sua mente, sai desse sistema, do sistema religioso, do sistema de crenças, daquilo que a sociedade quer impor sobre nós. E olha as coisas como a plenitude do que Deus quer para nós. A Bíblia fala: o meu povo perece, o meu povo sofre. Não é o povo do outro, não é o povo inimigo, é o meu povo. Deus está falando: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Qual é o tipo de conhecimento que você ainda não tem? Qual é o tipo de conhecimento que você não adquiriu e por isso que você ainda está sofrendo? No mesmo sofrimento, passando pelas mesmas coisas. O que precisa mudar na sua vida? No seu pensamento, na sua visão, nas suas crenças, para que de fato a sua vida mude. Pense nisso. Depois anota essas 3 lições, volta o vídeo e faça uma reflexão profunda aí na sua casa para você descobrir quais delas estão faltando para que de fato Deus mude a sua história. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. E eu espero você no próximo vídeo. Beijo!